ano, como vocês estão? Bom dia, meus amores do quinto ano. Tudo bem? No nosso vídeo de hoje, na nossa aula de hoje de história, a gente vai falar sobre Brasil República. Vocês sabem que a gente já vem falando sobre primeiro reinado, segundo reinado, período regencial, e como eu já tinha adiantado para vocês, agora a gente vai falar sobre o Brasil República, tá bom? E aí, gente, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de história para me acompanhar nessa explicação e abrissem ele na página 82, tá? E ao final eu irei fazer a chamada de vocês, tá bom? Então, gente, agora eu vou iniciar tratando esse conteúdo com vocês, que é o Brasil República. Vocês sabem que o nosso país passou por muitas coisas, até de fato se tornar uma república. E ele se torna uma república quando a gente não tem mais a presença de alguém da família real governando o Brasil, a parte do governo do Brasil. A gente vai ter o nosso primeiro presidente, que vai ser Marechal Deodoro da Fonseca. E ele não faz parte da família real, mas ele vai conseguir chegar ao poder. E hoje a gente vai ver como tudo isso aconteceu, como isso foi possível, tá? Então vamos começar aqui a leitura e ao longo dessa leitura eu vou fazer algumas explicações sobre esses acontecimentos, tá bom? O regime da monarquia existiu no Brasil durante 67 anos. Monarquia é quando a gente tem o rei ou o imperador governando o Brasil, que são descendentes da Casa Real de Portugal, tá? Porém, o país havia passado por várias transformações e uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era mais adequada para governar o país. Por quê? No segundo reinado existia o poder moderador, onde o imperador, que era Dom Pedro II, governava todo o país. Então a última palavra dele era a lei. Então esse tipo de governo não era mais aceitável aqui no nosso país. Não fazia mais sentido se ter um governo assim, já que o país tinha passado por grandes mudanças. Era grande a insatisfação de vários setores da sociedade com relação ao governo de Dom Pedro II. O povo queria um governo democrático, com participação na vida política do país. Alguns fatores contribuíram para a proclamação da República. Foram a abolição da escravatura, os fazendeiros sentiam-se prejudicados porque tinham perdido a mão de obra escrava e teriam de pagar aos trabalhadores substitutos. Conflitos entre igreja e o governo. A Igreja Católica estava insatisfeita com o imperador por conta da prisão e da condenação de 2 bispos, afastando-se do governo. Insatisfação dos militares. Os militares que entraram na Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos dela queriam participar do governo, restabelecendo a ordem no país. Jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores, assalariados que formavam a classe média desejavam mais envolvimento nas decisões políticas do país. O governo democrático é eleito pelo povo, direito do povo de votar, certo? Então, Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o nosso primeiro presidente. Foi então criado o Partido Republicano, que intensificou o movimento pela República. Os militares o apoiaram. Benjamin Constant planejou o movimento e preparou o golpe para 20 de novembro. Temendo ser descoberto, a proclamação da República foi antecipado para 15 de novembro de 1889. Com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia. O poder passado de pai para filho, isso acabou. O Brasil não tinha mais esse poder de governo que só era passado de pai para filho, que a gente estava tendo um governo entre reis, né? Não tinha mais isso. Foi organizado um governo provisório representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que entrou para a história do Brasil como o primeiro presidente do nosso país. Marechal Deodoro da Fonseca. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamada a República e que ele deveria voltar para Portugal com a sua família.
Numa república, o chefe de governo é o presidente. O povo escolhe o presidente, os deputados, senadores, prefeitos e vereadores através do voto nas eleições. E vocês sabem que até hoje nós temos uma república no nosso país, né? República Federativa do Brasil, onde o povo escolhe e seus representantes através do voto. Tanto é que eu acredito que vocês sabem que em novembro, né, está se aproximando as eleições para prefeito, para vereadores, né, no nosso país. E em 2018 nós tivemos, em 2018, né, a gente teve as eleições para presidente. Né? Então vocês veem que a partir do Brasil República é que foi iniciado esse processo de eleições, onde o povo tinha direito a votar e escolher o seu representante. Lá na página 83, a gente tem o seguinte: os primeiros atos de presidente da República foram proclamação do novo regime político do Brasil, República Federativa, mudança de denominação das províncias, que passaram a se chamar estados. A gente não tinha mais províncias, agora a gente ia ter os estados. Criação da bandeira da República, reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros, separação das obrigações entre Estado e Igreja e convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Ao que isso se devia? Agora a gente ia ter a elaboração de novas leis, tá, gente? O Congresso Constituinte, ele reuniu-se no primeiro aniversário da República. Alguns meses depois, em 24 de fevereiro, foi promulgada a primeira Constituição da República e, em seguida, o Congresso elegeu para presidente Marechal Deodoro da Fonseca e para vice o Marechal Floriano Peixoto. Eu tenho que destacar algumas coisas que a gente está tendo aqui figuras como presidente, como vice, que são militares. E eu volto a falar que os militares tiveram, ainda têm, mas eu digo assim, em questão histórica, muita importância na questão da República do Brasil. Os militares, eles acabavam por influenciar e chegar ao poder, por ser uma classe que estava ali para defender o nosso país, tá? Algumas curiosidades. A proclamação da República foi um acontecimento histórico do nosso país que, apesar de acenar para a democratização do poder, teve pouquíssima participação do povo nesse processo. Então, quem estava de fato ali presente nesse processo? Os militares, tá? Estavam ali, né, insatisfeitos com o sistema de governo de segundo reinado, e eles vão de fato lutar para que o Brasil se torne uma república. Fato que ocorre e que a proclamação da república acontece. E Dom Pedro II tem que sair do Brasil e voltar para Portugal, tá bom? E aí, gente, vejam só, como atividade de casa, vocês vão fazer apenas as páginas 83 e as páginas 84 do livro de História. Não é para fazer a página 85. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. No primeiro, vocês vão ler uma carta de despedida de Dom Pedro II ao povo brasileiro. Ela foi escrita antes dele deixar o país com a sua família. No segundo, que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que escreveu ao povo brasileiro? No terceiro, cite as principais causas do descontentamento de alguns setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. No quarto, escreva a diferença entre a monarquia e a república. A monarquia, a gente tem um governo, né, que é voltado para caráter de pai para filho, e rei, imperador. O rei de Portugal deixa o cargo para seu filho, Dom Pedro I, que quando vai embora deixa o cargo para seu filho, Dom Pedro II, e assim sucessivamente. República não. O povo escolhe seus representantes através do voto. Ressaltando que todo esse processo de tomada do governo de república, o povo não teve uma participação expressiva, já que a gente vai ter os militares, né, ali envolvidos em todo esse processo. No quinto, numere os fatos na ordem que ocorreram. E no sexto, pesquise e escreva as principais características do governo republicano. Tá certo? Então, só vão fazer essas duas páginas, a página 83 e a página 84.
Tá bom, meus amores? Então agora eu vou fazer a chamada de vocês. Alan Vitor, Bruno Guilherme, Carol, Gabriel, Jonathan Gabriel, Rivaldo, Larissa, Nicolas, Wendele, Pedro, Suelen, o Anderson e Naila. Vejam só, gente. Nosso vídeo está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo enorme para vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para ter saber. Um beijo!